bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fel. Se você não viu meu vídeo sobre relacionamento abusivo, procura ali, tá? Ele vai te dar uma certa noção da gravidade disso. Na playlist Macho e Fêmea tem um vídeo também sobre identificar, né, comportamento abusivo. É o seguinte, gente. Eu tive uma conversa aí com uma amiga minha, né? Já várias vezes, né? Com um amigo e um amigo meu. Então, um abraço pra você, Glauco. Um salve aí, beijo, Pamela. É o seguinte: será que em termos de relacionamento abusivo, a gente sempre vai ser o abusador ou a vítima, né? Será que nossas relações aí acabam sendo em termos de caça e caçador? Porque nós, empiricamente, quando você começa a observar, a gente tem a impressão que existem relacionamentos saudáveis, né? Mas isso pode ser simplesmente uma impressão, pode ser que por trás das cortinas tenha um meio que dominante, então não chega a ser uma relação abusiva, né? O que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento onde uma das partes potencializa a extinção do outro. O outro se transforma em um mero meio para que a sua existência seja potencializada, mas em detrimento da existência dele. Toda relação humana, ela é uma relação de interesse, uma relação egoísta, uma relação de troca. Aceita que dói menos. Ai, mas se eu me sacrificar, eu estou sendo altruísta. Você se sacrifica porque você é biologicamente programado para sentir empatia, para evitar a dor, motivos que levam alguém a se sacrificar pelo outro. O fato de se sacrificar vai causar menos desconforto do que ele existir sem ter se sacrificado. É isso. Então, você vê uma criancinha ali, tá vindo o busão, você pula na frente para salvar a criancinha, correndo risco de morrer atropelado, é porque não salvar a criancinha vai fazer você sentir terrível. E você não quer se sentir terrível, você prefere arriscar a própria vida. Você vai, ou você ou ele, não, me mate, salve eles. Você não consegue admitir a possibilidade de existir sabendo que você poderia ter salvado aquela pessoa, vai te causar desconforto. Aí você se sacrifica. Então, tira da cabeça essa ideia que existe um altruísmo que não é egoísta. Quando você age em benefício do outro, você faz isso também em benefício próprio, porque ao fazer tal coisa, você tem uma produção de hormônios que vai te fazer sentir bem. Você tem neurônios espelhos que criam comportamento empático aí, tá? Então, numa relação abusiva é o seguinte: existe esse grau de tirar vantagem do próximo, né? Como numa relação saudável. Eu amo a pessoa porque aquela pessoa me causa uma sensação boa. Aquela pessoa me ama porque eu causo uma sensação boa nela. Num relacionamento abusivo, não. Parece que você virou um escravo daquele relacionamento. É um fardo. Você está sempre se questionando. Parece que você nunca é bom o suficiente. A outra pessoa, que é o abusador aí, faz você sentir culpado de ser do jeito que você é. Você começa a falar, nossa, eu queria ser outra coisa e não a coisa que eu sou. Esse é o sentimento que você tem o tempo todo num relacionamento abusivo. Você começa a se sentir responsável pela infelicidade alheia. E parece que nunca o copo tá cheio. Você doa, 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 doa. Nunca acaba. É desgastante. Então, será que as nossas relações sempre vai ter um abusador e um abusado? Porque você pensa, o que gera o comportamento abusivo, além de... pode ser uma patologia aí, a pessoa ser narcisista e às vezes tem transtorno de personalidade aí, que vai fazer a pessoa, além de ter o transtorno, ainda ser narcisista também, né? Então o narcisismo em si eu acho que já é um transtorno de personalidade. Se for outra coisa eu tiver errado, perdão aí pela gafe, mas... de qualquer maneira, existe uma imposição biológica da pessoa nascer de um jeito que vai fazer ela ser. Pensa num psicopata. O cara não chega, eu acho que eu vou virar um psicopata agora. Não, ele já nasce assim, ou existe um trauma gigantesco na vida dele aí que faz com que ele se torne um psicopata, ou ele já nasce e alguma coisa dá o gatilho também, né? Então tem várias coisas que podem gerar um comportamento assim destrutivo. Em termos biológicos, você pode pensar assim: existem as pessoas que se reproduzem e pode ser que seja um bug aí realmente, do mesmo jeito que um canibal seria um bug, entendeu?
Ou pode ser que você pense, um abusador nada mais é que o agente natural aí, seria a natureza faz uma pessoa ser dessa maneira para equilibrar as relações no sentido de pessoas que se reproduzem versus número de recurso escasso. Então não dá para as pessoas só se reproduzirem porque uma hora o planeta ia ficar superpopulado. Então pode ser que psicopatas, abusadores desse sentido aí, canibais, né? Pessoas que não têm nenhum impulso, né, de se procriar, que é o meu caso, por exemplo, agora. Então não estou colocando pessoas assim no sentido ético e moral de um psicopata, de um abusador, gente. Eu estou fazendo uma análise objetiva. Eu quero dizer o seguinte, existem pessoas que naturalmente têm um impulso de procriação, existem outras que vão ter um impulso homoafetivo, que não vai querer, né, às vezes procriar, mas vai às vezes sentir vontade de adotar uma outra criança. Isso, ó, equilíbrio da espécie de novo. Ou vai ter pessoas que vão ter uma inclinação homoafetiva e não vão querer ter filhos de maneira alguma. Vão ter pessoas que vão querer estar solteiras, no sentido de eu até me relaciono sexualmente com outras pessoas, mas não quero ser pai ou ser mãe. Também vai ter isso. E pode ser que nesse balaio todo de pessoas que vão se reproduzir e pessoas que não vão se reproduzir, uma maneira da natureza equilibrar a quantidade de pessoas aqui, pode ser que pessoas nasçam já ou se tornem esse perfil abusivo aí. Uma pessoa que vai querer o tempo todo ser venerada, que vai querer manipular a outra ao favor dela, vai usar a outra como uma mera fonte de prazer, né, e de autoaceitação, mesmo em detrimento da outra pessoa. Isso vai contra todo o nosso senso biológico de empatia, de preservação da espécie. Tá? É um tipo de sadismo ali, né, que não é simplesmente aquela coisa de fetiche, não, é uma coisa de eu sentir prazer em fazer com que o outro exista querendo parar de existir desde que ele me sirva ou sirva os meus interesses. Se você nunca conheceu uma pessoa assim, não queira conhecer ou já desenvolva filtros para você se proteger. Agora vamos pro ponto desse vídeo aqui. Será que não tem escapatória? Ou você vai ser o trouxa, ou você vai ser o desgraçado, ou você vai ser o abusado ou abusador. A princípio isso vai acontecer se você viver no automático. Se você não refletir, não questionar as coisas, ou você vai ser a pessoa que é manipulada e é feita de trouxa, ou você vai ser a pessoa que vai ter um sentimento de vingança. Uma vez que você já foi abusado numa relação, você vai ter um sentimento de às vezes querer punir o outro e não vai perceber. Qual que é o perfil da mina abusiva? Às vezes a menina foi corna aí, né? Ou a menina era feia na puberdade e ficou bonita depois. Ou existe o seguinte caso, a menina às vezes está num relacionamento abusivo, então o namorado, o marido dela, né? Ou se for uma relação homoafetiva, aliás, existe muito comportamento abusivo em relação homoafetiva, tá? Não é problema de hétero, não. Se você tiver numa relação homoafetiva, ou se você for gay lésbica, por favor, comente aqui. Porque a mídia, ela gosta de falar das relações hétero de abuso aí. Mas tem um índice grande de relacionamento abusivo dentro de relações homoafetivas. Inclusive de relações homoafetivas que envolvem apenas mulheres. Entendeu? Parceiras, né, que chegam a agredir fisicamente as suas parceiras aí, né? Mulheres que agridem suas parceiras fisicamente. Pesquise sobre isso, tá? Mas não é o ponto desse vídeo. Meu ponto é se tem escapatória. Se você viver no automático, você vai querer punir alguém que é um inocente, no sentido de a pessoa não te causou aquele dano, mas você acaba punindo ela por isso. E às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo e usa o outro ali pra ficar venerando. Então imagina a menina que namora, mas tem uma lista de cara em stand-by e ela manipula os caras no sentido assim de talvez dar um fiozinho de esperança pro cara ficar, a hora que ela terminar talvez eu tenha minha chance. Isso de deixar o cara em stand-by, um monte de mulher faz. Ah, cara também não faz? Também faz, só que cara é mais burro na hora de esconder ele. Uma hora o cara dá uma brecha, a menina descobre. Que mulher, ela já é meio que um detetive natural aí, né? O cara às vezes é meio burro nesse sentido, ele não é tão dissimulado, né? Ele é mais assim, impulsivo em como lidar, né, com esses desejos aí.
Então acontece isso. Às vezes a menina é uma menina bacana, mas aí ela entra num relacionamento abusivo sem ela perceber, não que ela esteja abusando dos caras, mas tirando o proveito, né, dessa carência emocional dos caras que ficam venerando. Se você é homem, não fique venerando mulher. Pior ainda, você venerar uma mulher que tá num relacionamento já. Entendeu? Você fica lá, ó, urubu. Então, ó, trate as pessoas de maneira gentil se elas potencializarem a sua existência, mas não condiciona as suas relações em vou ficar ou não com a pessoa. Esse é um filtro burro, porque às vezes você deixa de ter na sua vida pessoas que potencializam ela. Quando você fala, só vou ter amizade com mulher se for pra pegar a menina, e não é uma amizade, você quer pegar a menina só. Entendeu? Isso vai te fazer perder várias oportunidades, inclusive de você aprender a lidar com o sexo oposto, ou se você for gay ou lésbico, você ter contato com pessoas que você considera atraente, entendeu? Isso vai te ajudar, te dar maturidade emocional, entender a perspectiva do outro. No caso dos homens, ó, às vezes o cara era muito zoado quando ele estava na adolescência, e aí ele era o famoso beta, o famoso incel aí, então ele é um cara baixinho, gordinho, muito magrelo, né? E só que aí chegou uma hora que a puberdade ajudou ele, então ele ficou um pouco mais alto, criou traços aí que as pessoas consideram mais atraentes, ou o cara ficou muito bem sucedido, então ele continua não tendo todas as características físicas que fazem ele ser um cara alfa no sentido de ter acesso a mais fêmeas, né? Então, só que ele ganhou muito dinheiro, então o gatilho da hipergamia acaba fazendo várias mulheres se sentirem atraídas por ele, porque entende que ele é um bom provedor, vai dar estabilidade na vida dela, tal. E aí esse cara vira um tipo de Dumbledore feio. Porque o Dumbledore é um cara bonito, ele é um cara forte, tem um maxilar, né, proeminente, tem barba, então assim, fisicamente, né, ele só não é alto, se eu não me engano, acho que ele tem 1,75, ele tem altura mediana aí. Né, pra muita mulher é um cara baixo, né? Mulher que gosta de cara altão. Mas é um cara que, numa festa, num padrão normal, chamaria atenção. Só que o comportamento dele, pra muita mulher, acaba sendo repulsivo, porque ele exibe as mulheres ali com ele, né? E as meninas se sentem objetificadas. Mas é que tá, as mulheres que estão com esse cara, elas estão ali porque elas querem, porque elas entendem que ele é um bom provedor, então são atraídas por ele. É o gatilho que eu falei no vídeo lá de libido feminina e tal, né? Então, gente, não coloque juízo de valor bom ou mal, né? Você pode não gostar e você boicota, normal. O seu não gostar, inclusive, já é uma imposição biológica também. Então o que acontece? O cara foi rejeitado a vida inteira, chega uma hora que ele fala, vou descontar nessas mulheres. E aí o cara acaba pegando raiva de mulher, do mesmo jeito que mulher pega raiva de homem, né? Porque uma mulher bonita, às vezes, vai ter muita raiva de homem. Por quê? Porque às vezes os caras que ela se sente atraída, por ela ter um valor alto, ela vai se sentir atraída por cara do mesmo valor ou mais alto que o dela. Quando eu falo em valor, eu estou falando em termos de mercado aí, não sentido financeiro, mercado sexual aí. Tá? Pensa na dinâmica de pessoas que sentem atração por outras pessoas aí. É nesse sentido. Então, alto valor muitas pessoas gostariam de ter acesso a esse recurso escasso que é a pessoa aí. Então, os caras que estão num nível muito alto, eles têm várias mulheres atraentes no pé deles, então eles não dão muito valor. Isso os austríacos definem, gente, como lei da utilidade marginal decrescente. Quanto mais você tem de tal coisa, menos valor você dá para aquela coisa e chega num ponto que aquela coisa pode até virar um incômodo. Se eu tiver uma Ferrari, eu vou dar muito valor. Se eu tiver 238 Ferraris, eu não vou ter nem espaço para enfiar as Ferraris. Aí pode virar um problema. E onde eu coloco a Ferrari número 239 que eu acabei de ganhar? Entende? O mesmo vale até para parceiros sexuais. Se tiver muita gente no pé, pode virar um incômodo. Você não tem sossego, você não dá conta. Pessoas começam a brigar e espalhar boatos a seu respeito. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer. Qual que é a escapatória disso, gente? Parece que a gente está num jogo de gato e rato, de caçador e presa. Não, a escapatória é você fazer o que a gente está fazendo aqui, ó, analisar o fenômeno e usar a filosofia, a mente filosófica de uma maneira que você use isso ao seu favor. Existem pessoas abusivas? Existem. Vou aprender a identificar e correr para as colinas quando aparecer alguém assim na minha vida. Às vezes você vai perceber depois que você já está no relacionamento ou já se envolveu. Corte. Não gosto do seu comportamento, não serve pra mim, vamos parar por aqui. E se a pessoa não valer a pena nem como amizade, corte, bloqueia de tudo.
Mande um e-mail, não manda nem ligue. Se a pessoa, você perceber que é um manipulador, não merece o seu tempo. Ai, mas que falta de consideração. Não, gente lixo não merece. A coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. Gente lixo não merece o seu tempo. Agora, se for simplesmente uma incompatibilidade, momentos diferentes da vida, prioridades diferentes, um quer viajar pro mundo, o outro quer ficar ali na mesma cidade, um quer ter filho, o outro não quer, aí não é relacionamento abusivo, aí é compatibilidade. Às vezes a pessoa é fantástica, mas vocês têm prioridades distintas. Não sai acusando todo mundo de ser um abusador também. Entendeu? Às vezes simplesmente as pessoas encaixam, têm compatibilidade genética, mas elas estão em momentos distintos da vida. E aí a melhor coisa é separar. E aí pode até virar um amigo ou uma amiga, entendeu? A solução, gente, ó, é você aprender a ser honesto nas suas relações. Então, quando você identificar que a pessoa tem uma prioridade diferente da sua, não manipule, identifique o que leva uma pessoa a fazer isso às vezes. Ela prefere criar um personagem para ficar com alguém porque ela não aceita estar sozinha. E aí ela acaba virando um abusador, no sentido de mente para a pessoa, inventa histórias aí para a pessoa ficar presa a ela, se vitimiza, vai se tratar. Às vezes você precisa de intervenção psicológica, de terapia, às vezes até tomar remédio, cara. É sério isso. Se você não trata, você pode ser responsável pela destruição de uma outra pessoa. Se você se envolve com alguém assim, a sua vida pode ser destruída. Isso não é exagero, não é hipérbole. Você tem um nível de dor emocional aí, de você sentir o lixo do lixo, cara, que assim, você começa a questionar a sua sanidade. Você fala, nossa, como assim? Por que eu tô fazendo isso? Às vezes você não tá fazendo nada, é a pessoa que tá te levando a acreditar naquilo. Por isso que você tem que identificar, entendeu? Perceba que se a pessoa quer ser venerada, se a relação não é recíproca, por exemplo, a pessoa quer ver o seu celular, seus contatos, a pessoa quer ter privilégio, ó. Exemplo simples aí, ó. O cara quer que a menina faz um manage com uma outra mulher, mas se a mulher quiser um manage com o cara, aí não pode. A menina fica brava, né, se o cara fica sem responder uma mensagem, mas ela some. A menina fica brava com o cara se ele vai jogar bola com os amigos dela, mas ela quer que fazer as coisas dela e o cara é obrigado a aceitar. Não, gente, relacionamento tem que ser solução e não mais problema. Toda relação sua, se tá causando mais problema, corta. Então você não precisa ser nem o abusado nem o abusador. Uma hora da vida, provavelmente você vai acabar sendo o abusado. É mais fácil porque as pessoas criam máscaras, você pode ser ludibriado, só que você não precisa permanecer naquela situação. Uma vez que você identificou, o filtro é simples. Esse relacionamento está potencializando a minha existência ou a minha extinção? Potencializar a sua extinção é que chega momentos que você sente vontade de não existir. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso usar a palavra, senão eu não monetizo o vídeo. Se o relacionamento está fazendo você sentir uma vontade imensa de viver, o tempo passa rápido, você fica contando as horas para estar junto com a pessoa, ajuda você encara seus problemas com leveza, entendeu? Você sente saudade, ok? Você continua sendo o protagonista da sua existência, porque é muito fácil você estar sentindo isso e estar obcecado pelo outro. Não é o que eu estou falando. Você é o protagonista da sua existência, mas você tem uma fonte externa de alegria aí que essa pessoa causa. A fonte externa de alegria é a natureza falando, essa pessoa é a sua alma gêmea. A alma gêmea eu já falei, né? Compatibilidade genética, não é nada mágico e místico aí não, gente. Agora, se a pessoa está fazendo você querer parar de existir, é um fardo, corte. Então, não seja o abusador de maneira alguma. Porque aí, além de você estar perdendo o seu tempo numa relação falsa, você ainda está destruindo o inocente. O abusado pode acontecer de você ser, mas não permaneça. Por isso que eu te dei o filtro agora aqui, entendeu? Então, ó, sim, existe uma escapatória. Você não precisa ser o abusador nem o abusado. O abusado, ser feito de trouxa, não é escolha sua. Fazer alguém é. Então, assim, quando eu falo em escolha, eu quero dizer responsabilidade da sua ação, né?
Não escolha do tipo, você poderia ter feito diferente. Uma vez você entende a vontade de fazer aquilo, a vontade está lá. Só que você fala, eu não vou ceder a esse impulso, não vou ser um desgraçado porque alguém foi um desgraçado comigo. Então ative o seu filtro filosófico, não viva no automático. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Resumindo, você não precisa ser um filho da puta, tá bom? É isso. Links de Patreon, apoia-se. No meu livro tem um capítulo de como se relacionar de maneira saudável, tá? Esse vídeo é um aperitivo. Gostou desse vídeo aqui? Gostei, trouxa. Entendi, trouxa. Tá aqui os links, tá na descrição do vídeo, tá os links para você conseguir o meu livro físico ou o e-book. No banner do canal você pode pegar o e-book direto comigo também. Tem Kindle, você pode comprar lá na Amazon. Beijo do trouxa.